Até que o Senhor venha, nós vamos continuar. E às vezes, irmãos, haverão dias que serão dias que a gente vai até pensar em desistir. Até que o Senhor venha, talvez para alguns seja visto como muita coisa, muito tempo. Mas a verdade é de como pela manhã nós falamos, nós não sabemos quando é que Ele virá. Mas enquanto Ele não vem, nós estamos sendo chamados para servi-lo ao Senhor e servir tão somente ao Senhor. Antes de nós entrarmos na palavra dessa noite, eu queria lembrar você de que no próximo sábado agora, nós teremos a nossa segunda conferência missionária acontecendo em nossa igreja, onde nós vamos falar sobre vocação. Se você não sabe qual é a sua vocação, nós vamos falar a vocacionados. Nesse próximo sábado agora, teremos aqui a nossa segunda conferência de missões. E se você nunca participou de uma conferência missionária, esteja conosco no próximo sábado, aprendendo, talvez, e descobrindo a sua vocação. Nesse sábado, dia 10, às 19 horas, eu espero que aqueles que são igreja tenham interesse de descobrir a sua vocação. Para isso, tem que estar conosco nesse próximo. Querido, nós vamos ministrar a palavra de Deus nesse momento, agora, nesse segundo culto da visão em que estamos realizando. Deus, então, traz ao meu coração uma temática para nós desenvolver nessa noite. E a temática dessa noite para nós é exatamente a palavra de Deus para mim e para você. Confie na visão de Deus. A proposta de Deus para nós nessa noite é confiar na visão de Deus. Quantos estão aqui nessa noite e confia na visão de Deus para a sua vida? Quem confia na visão de Deus? Você pode falar assim, categoricamente, não, pastor, eu sou alguém que confio na visão de Deus. Se você for aquele personagem naquele barquinho ali, no meio do nada, sozinho, sem amigos do seu lado, sem pessoas à sua volta, você consegue se enxergar confiando na visão de Deus? E se por acaso, dentro daquele barco, o seu remo cair no oceano e se afundar e não ter como você pegar o remo para chegar até um local, você ainda consegue estar ali e confiar na visão de Deus? Eu quero pensar sobre visão hoje, porque visão é muito importante. Visão é importante para nós conseguirmos chegar em algum lugar. Você aí que talvez tenha uma visão muito boa, que não precisa usar óculos, você se sente um maravilhado, privilegiado, porque quem usa óculos sabe que é um grande desafio quando nós esquecemos o óculos em algum lugar. É uma grande tristeza quando o óculos quebra e você fala assim, a minha visão quebrou. Como é que eu vou agora enxergar? Irmãos, eu dou aula de educação física e se eu quebrar o meu óculos, eu vou levar cada bolada que não está no gibi. A gente precisa de óculos para enxergar. Eu preciso de óculos para enxergar. E quem tem óculos aqui sabe que precisa dele. Talvez para uma leitura, para chegar em algum determinado lugar. Quem não tem, precisa manter a sua visão sadia, boa, para que você consiga chegar em alguns lugares. Visão é aquilo que de fato nós precisamos, porque se não tivermos visão, não chegamos em lugar nenhum. Se eu pegar alguém aqui nessa noite, eu vendar os seus olhos e falar, vai para casa, com os olhos vendados. Quantos têm coragem de ir para casa com os olhos vendados aqui? Alguém tem coragem, irmão? Alguém se candidata para fazer esse teste hoje? Estava pensando nisso, sabe? Pegar alguém hoje, vendar e falar, vai para casa. Claro que não, né, irmão? Você vai se colocar num perigo como esse? Você não vai, porque se eu fazer isso, você vai estar confiando em quem? No homem. Confiar no pastor, dizer para você assim, vai para casa com os olhos fechados. Você não vai fazer um negócio desse, porque é muito provável de que quando você tentar atravessar essa rua, um carro vai te levar para a eternidade. Ele vai passar por cima e, adeus. Vai chegar lá no céu e falar, foi o pastor que mandou fechar os olhos. Eu vou dizer para Deus assim, eu não falei nada. A gente precisa de visão para chegar. Mas muito mais do que uma visão humana, nossa, que é uma visão às vezes muito limitada, porque a gente tem uma visão limitada, é termos a visão de Deus para chegar em algum lugar. A minha pergunta para você nessa noite é, você tem visão de Deus
ou você tem visão do homem? Porque, querido, quem tem visão de Deus vai além daquilo que pode ver. Quem tem visão do homem para no meio do primeiro desafio que está vendo. Eu quero ler um texto com você para compartilhar sobre isso nessa noite. O texto de Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 1 ao verso 6. Então, abra aí a sua Bíblia, ou leia conosco no Data Show. Gênesis, capítulo 15. Eu lerei na versão NVI. E acredito que é a versão projetada ali para os irmãos também. Diz a palavra de Deus, a partir do versículo 1 de Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, numa visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, me darás se continuo sem filhos, e herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo de minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós acabamos aqui agora de ler a Tua palavra. A Sua palavra é viva, Sua palavra é eficaz, Sua palavra, Senhor, é suficiente para que nós possamos viver uma vida completamente certos de que o Senhor já tem uma visão preparada para as nossas vidas. Então, nessa noite, fala ao coração de cada homem e mulher que entrou aqui nesse lugar. De uma maneira, Senhor, tão profunda, que o Senhor vai mudar visões aqui nesse lugar. Nós vamos fazer uma troca, Senhor. Nós vamos tirar a nossa visão e vamos pegar a visão do Senhor para ver como o Senhor quer que nós vejamos. Eu te peço isso. Mude visões aqui nesse lugar, mas muda de maneira que isso será visto por meio das atitudes das pessoas nessa comunidade. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Meu irmão, preste bem atenção porque no capítulo 12, Abrão sai da terra dele, no meio da sua parentela, quando Deus chama ele e diz para ele, com seus 75 anos de idade, Deus vai dizer para Abrão no capítulo 2, Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para que eu lhe mostrarei. Perceba que Abrão sai com 75 anos do local em que Deus estava dando uma ordem para ele. Querido, independente do tempo em que Deus dá uma ordem para nós, independente da nossa idade, nós precisamos aprender a obedecer a ordem que Deus está dando para nós. Talvez você está numa idade e você fala assim, pastor, para mim não tenho mais perspectiva de nada. Se Deus mandar sair e fazer, Deus é quem vai fazer, através da sua vida. Abrão sai com 75 anos. Se ele tivesse hoje aqui, a oferta da visão dele seria quanto, irmão? R$75. Olha aí. Talvez mais do que você, que hoje tem uma idade menor do que Abrão. Abrão sai em direção à ordem que Deus estava dando e perceba de que o Deus que chama é o Deus que mostra o caminho. Quem entende o chamado de Deus não fica perdido no meio da caminhada, porque Deus, quando chama para algo, Ele mostra onde Ele quer que você vá e Ele conduz você por esse caminho. Por isso, o próprio Deus diz para ele, eu lhe mostrarei. Se tem uma realidade que nós precisamos aprender aqui nessa noite, é que Deus é o Deus que mostra o que Ele quer fazer. Deus é o Deus que mostra o caminho que nós devemos seguir. Ele é o Deus que nos conduz. Deus nunca deixou o seu povo sem um direcionamento. Ele nunca tirou o povo de um determinado lugar e levou para outro lugar e deixou esse povo ali, morrendo. Não, Deus sempre estava conduzindo. Enquanto o povo estava atento à ordem de Deus, à visão de Deus, o povo provava do cuidado de Deus e da direção de Deus.
A partir do momento em que o povo começa a viver a sua visão, começa a andar da sua maneira, começa a conduzir pelas suas próprias pernas, da sua própria força, então esse povo colhe as consequências de uma vida direcionada pelas suas decisões e não pela visão de Deus. Quando nós somos direcionados pela visão de Deus, nós podemos confiar na visão de Deus. Nós podemos avançar nessa visão. Abrão então partiu como o Senhor tinha ordenado. Durante o caminho, Abrão e Ló, seu sobrinho, tiveram uma desavença. E Abrão disse para Ló, então, no capítulo 13, do verso de número 8 ao 16, o texto diz para nós, Gênesis 13, do 8 ao 16. Então Abrão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Aí está na terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo o leste bem irrigado, até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló então escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Irmãos, guarde isso. Nem sempre aquilo que é belo é o que Deus quer para a nossa vida. Nem sempre aquilo que nós estamos olhando e vislumbrando e falando assim, uau, é isso. Nem sempre é o que Deus quer. Às vezes Deus mostra para nós caminhos espinhosos. Às vezes Deus nos permite passar por vales. Mas a Bíblia diz para nós que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque ali o Senhor passaria conosco. Existem lugares de desafio para o povo de Deus passar, mas Deus passa conosco no meio dos desafios que Ele nos permite passar. Então a visão de Deus, ela é uma visão que ela nos tira de uma zona de conforto e nos leva a não olhar como o homem vê, a não olhar as aparências e falar assim, não, é assim, não é. Como Deus vê, é diferente como nós estamos vendo. Mas Ló, quando escolhe aquela terra, ele escolheu habitar ali naquele local, aquela terra com o tempo foi saqueada. Ló, seus bens, mulheres, os homens foram levados como inimigos e foram levados como prisioneiro pelos inimigos. Abrão, então, quando soube que o seu sobrinho havia sido levado, ele monta um exército e levanta 318 homens para ir ao encontro do seu sobrinho Ló. E a palavra de Deus nos diz, então, de que ele volta da guerra, e o texto diz em Gênesis 14, 16, Abrão recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Gênesis capítulo 14, do 21 ao 24, ainda diz para nós, o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abrão, nada aceitarei. Abrão, ele está completamente comprometido com a visão de Deus e ele sabe de que ele não deve se corromper com a visão dos homens. Irmãos, quem vive por meio da confiança na visão de Deus não se permite corromper com a visão dos homens. Sabe o que isso quer dizer, querido? Quando Deus mostra para você a proposta dele, a visão dele, e alguém chega para você e fala assim, olha, isso é bobeira. Não acredita nisso. Não vai haver possibilidade. Qual é o diagnóstico? Ah, é câncer? Muita gente já morreu de câncer, não tem jeito. Querido, se Deus diz para você que Ele vai fazer, Deus vai fazer. Não se permita se corromper com as visões de homens que estão lá fora e nem mesmo com as propostas que o mundo vai tentar te oferecer. Não permita que no teu coração haja corrupção de visão, porque nós devemos confiar exclusivamente na visão de Deus. E Abrão, então, está comprometido a confiar apenas no Senhor. Aqueles que escolhem confiar na visão de Deus, então, aprendem algumas lições. E eu quero desenvolver ela com você nesse momento. Algumas lições que esse texto me ensina. Primeiro, no verso de número 21. Depois
dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Guarde isso, querido. Primeira lição, para você que quer confiar na visão de Deus. Confiar na visão de Deus é ser encorajado por Deus diante dos nossos medos. Abrão recebe então uma palavra de Deus no versículo 1, como foi lido. Depois dessas coisas, de tudo isso que aconteceu, desse cenário que eu apresentei a você, de guerra que Abrão entrou, e quando ele entra em um cenário de guerra, ele compra briga no meio desse cenário. Muitos reis se levantam e ameaçam Abrão, ameaçam matá-lo, ameaçam ir até ele, resgatar de volta aquilo que ele havia colhido. E Deus diz para Abrão: Abrão, não tenha medo. Se tem algo que Deus nos ensina por meio da visão dele, é não termos medo de nada, porque ele é poderoso para fazer tudo. Não ter medo. O texto começa dizendo que depois dessas coisas, o Senhor, então, em visão, ele fala para Abrão: não tenha medo. Talvez você pergunte exatamente isso: por que Abrão, então, teria medo? Por que ele estaria com medo? E muito provável, porque ele sabia que esses poderosos reis de Eufrates viriam em represália contra ele, com mão forte para vingar-se, para pegar de volta aquilo que Abrão havia conquistado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus está conosco, não tem ninguém maior do que Deus. Quando o Senhor está comigo e com você, tudo é possível. Quando o Senhor está agindo, irmão, quando o Senhor está movendo, quando o Senhor nos permite viver a visão dele, ele faz o impossível acontecer. Não há gigante. Você lembra de Davi e Golias? Você lembra que Davi, quando ele vai derrotar Golias, ele fala assim para Golias: Golias, espera aí, você vem contra mim dessa maneira, com essa espada, Não, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu vou contra você, é contra o Senhor dos exércitos. Querido, para vencer gigante, tem que ir com a presença do Senhor, porque Deus é Deus que mata gigantes. Deus é Deus que dá vitória. Deus é o Deus que completa a obra, mas para isso é preciso confiar, e confiar permitindo que o Senhor tire de nós o sentimento de medo e coloque em nós o sentimento de coragem. Seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. É o que Deus diz a mim e diz a você nessa noite, nesse lugar. Se todos esses fatos que Abrão desenvolve e vive, Deus então promete a ele algo. E a promessa do Senhor é que Abrão não deveria ter nenhum medo dos forasteiros, dos cananeus e de nada daquilo que poderia alcançá-lo. Deus dá uma ordem a ele e a ordem é essa: não tenha medo. O medo é mais do que um sentimento, segundo o apóstolo Paulo. Paulo vai dizer para nós, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 7, ele diz para nós de que o medo é mais do que um sentimento. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. Todavia, o apóstolo Paulo diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus deu a mim e a você um espírito de coragem. Nós fomos chamados para ser corajosos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quantos aqui têm a certeza de que Deus está contigo nessa caminhada? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém? Então não tenha medo, porque Deus é Deus que dá vitória. Nós precisamos hoje desenvolver essa confiança na visão de Deus. Pastor, eu estou vivendo a minha vida baseado na minha força, na minha confiança. Então freia. Porque na sua força, na sua visão não vai dar certo. Mas se for na direção de Deus, vai dar certo. Se for a condução do Senhor, você vai chegar no lugar exato que Deus quer que você chegue. Irmãos, as circunstâncias adversas podem produzir temor em nosso coração e transtornar até mesmo a nossa alma. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus, pois só a voz do Senhor pode acalmar os vendavais da nossa alma. Se você está com medo aqui agora, ouça a voz do Espírito Santo dizendo para você: não tenha medo. Eu não sei o que você vai fazer amanhã. Talvez você entrou aqui nessa noite com algumas necessidades para resolver amanhã. Não tenha medo. Confie na visão de Deus. E a visão de Deus para nós é: não tenhamos medo. Eu não tenho medo, querido, do que nós vamos enfrentar, porque eu sei que Deus está conosco para enfrentar o que vier à nossa frente. O nosso Deus é poderoso
para cumprir a sua obra. E por isso nós servimos a Ele confiando na visão dEle, não na nossa própria visão. Confiar na visão de Deus é ser encorajado por Deus diante dos nossos medos. Em seguida, o próprio Deus diz a Abrão pelos quais motivos ele não deveria ter medo. E aí agora Deus diz para ele: olha, Abrão, não tenha medo, sabe por quê? Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Se Deus é o escudo, ninguém pode contra o Senhor. Irmãos, se Deus é o dono da igreja e da obra, Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem. Se você ler um pouco a história da igreja, você vai ver que em todo tempo, muitos perseguiram a igreja de Cristo. Muitos tentaram acabar com isso. Muitos falaram de que isso era uma heresia, de que igreja não era algo de fato relevante, de que isso deveria ser terminado, deveria ter acabado. Tentaram matar muitas pessoas, perseguiram e sim, conseguiram até tirar a vida de muita gente. Mas a Bíblia diz para nós, e a própria palavra nos garante, de que ainda que a gente venha morrer, nós viveremos. Então ninguém pode nos matar, porque nós vamos viver eternamente com Cristo na eternidade. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Você vai passar desse tempo, a sua geração vai acabar. Em algum momento aqui as coisas vão acontecer e vai acabar para você. Mas se você crê em Cristo, querido, você vai viver eternamente com Cristo Jesus. Tentaram acabar com a igreja, mas a igreja sempre avançou. A igreja sempre se surpreendeu, ela sempre chegou em lugares altos. Nós viemos de um tempo atrás, em uma pandemia, que muitos falaram, agora é o fim da igreja, não haverá possibilidade da igreja continuar. Deus deu visão para a igreja, Deus mostrou como deveria ser feito, Deus nos fez nos revitalizarmos, Deus nos moveu, Deus mudou tudo para em seu favor Ele ser exaltado. E olha que Deus até aqui está sendo exaltado. Eu não tenho dúvida de que a visão de Deus é que a igreja avance sem medo, porque o Senhor lança fora todo medo. Meu irmão, não tenha medo. Pastor, como é que vai ser feitas as coisas? Deus está fazendo tudo acontecer. Não permita que o medo domine o seu coração. Podemos vencer o medo quando então reconhecemos que Deus é o nosso protetor. E ele diz para Abrão, Abrão, compreenda isso, eu sou o seu escudo, eu sou quem te protege, então não tenha medo. Querido, a sua proteção e a proteção de Abrão, então, ela vinha de Deus. Quem é que pode contra a mão vitoriosa do Senhor? Ninguém pode. Então, a primeira lição desse texto para nós, que queremos confiar na visão de Deus, é não ter medo. Diga para você mesmo no seu coração, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer nada. Eu não vou temer desemprego, crise financeira, eu não vou temer desavença, eu não vou temer nada, porque o Senhor está agindo. E agindo o Senhor, quem poderá impedir a mão do Senhor? Não tenha medo, porque Deus está agindo na tua vida e está agindo nessa igreja. A segunda lição que esse texto me ensina é de que confiar na visão de Deus é andar contrário à visão dos homens. Meu irmão, é impossível você dizer para mim que confia na visão de Deus, mas você também muitas vezes dá crédito à visão humana. Crédito a pessoas incrédulas. Às vezes a gente quer buscar um conselho para tomar uma direção, muitas vezes até vamos em pessoas que nem têm uma intimidade com Deus. A gente quer entender o que Deus quer para nós e buscamos conselho num trabalho com pessoas que nem servem ao Senhor. Elas nem têm intimidade com Deus e a gente vai lá buscar a orientação de pessoas que não andam com aquele que é o Deus que pode todas as coisas. E aí você escuta conselhos do tipo, abandona esse casamento. Abre mão desse marido. Tem coisa melhor para você. Ele é muito feio, larga ele. Tem homem mais bonito para você. Em nome de Jesus, se você quer viver confiando na visão de Deus, para de ouvir aquilo que o mundo está dizendo. Começa a se interessar em viver completamente, desenvolvendo a sua confiança em uma única voz. E que voz é essa? É a voz do Senhor. É a ordem do Senhor, é a direção do Senhor e não a direção dos homens. Por isso o verso 2 e o verso 3 diz para nós, mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro?
Abrão então começa a desenvolver um diálogo com Deus, e eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente consegue conversar com tanta gente, mas não conversa com Deus sobre aquilo que nós temos como dúvida. Quem estava na quarta-feira aqui e sabe que nós estamos estudando uma vida com propósito, e quarta-feira nós falávamos sobre um relacionamento com Deus e sermos amigos de Deus. Nós vimos que muitos homens, em muitos momentos ali na Bíblia, eles foram muito sinceros com Deus. Eles questionaram a situação que eles estavam passando. E falamos sobre isso, que Deus não tem problema com sinceridade, Deus tem problema com hipocrisia. Sinceridade não, meu irmão. Você pode ser sincero com Deus, perguntar para Deus. E Abrão então questiona Deus, fala: Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu não tenho nenhum filho meu mesmo. Não tenho, eu preciso saber como é que vai ser essa realidade. E Deus então é um Deus, irmãos, que ele responde questionamentos. O verso 4 diz para nós: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo, será o seu herdeiro. Deus afirma de maneira categórica a ele que o herdeiro dele não seria Eliezer, mas seria um filho de sangue, gerado dele mesmo. Se tem algo que Deus faz, é o impossível, meu irmão. Quando Deus tem visão para realizar o impossível, ele faz acontecer. Ai, pastor, eu estou vivendo um momento que não dá para você, mas dá para o Senhor. Por isso, eu e você precisamos desenvolver uma vida confiando na visão de Deus. Deus então está dizendo a Abrão: eu sou o Deus que faz milagre. E ele continua fazendo milagre hoje nesse lugar também. Meus irmãos, o Deus que agiu na vida de Abrão é o Deus que quer agir nessa noite, nessa igreja, nesse lugar. O seu coração talvez, até agora, nesse momento, até agora, ele está fechado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que fez milagre na vida de Abrão, ele quer fazer no seu coração nessa noite, nesse lugar. E perceba de que no verso 5, Deus diz: levantando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Em seguida, e prosseguiu: assim será a sua descendência. Seria como se Deus estivesse dizendo para Abrão: não adianta, Abrão, procurar solução para os seus problemas nos homens. Abrão, a solução para os seus problemas, ela vem do alto. Ela vem do Senhor. A solução não vem das pessoas, a solução vem de Deus. A minha confiança não está no homem, a minha confiança está no Senhor. E você, nessa noite, está sendo convidado a não confiar nas pessoas. Quantos talvez estão aqui e confiam que seu salário é salário porque você está empregado, porque tem um patrão? Não, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Quem sustenta você no emprego é o Senhor. Quem abriu porta é o Senhor. Quem te dá o sustento diário é o Senhor. A nossa confiança está no Senhor. Quem tem visão de confiança em Deus sabe que tudo que vive é obra do Senhor. E tudo que tem pertence ao Senhor. Então Abrão é levado para fora. Ele olha para o céu e ele começa a olhar aqui. Olha você para o alto agora. Começa a olhar aqui para esse telhado aqui. Você consegue contar, querido, quantas curvas tem nessas telhas de alumínio? Alguém consegue contar aí, de lá para cá? Não consegue, né? Vai ficar contando até acabar o culto aqui. Vai ficar contando. É capaz do pombo te abençoar. Você ficar olhando para o alto, o pombo te abençoa, né? Que os pombos estão ali. Eles vão sair dali em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos sair. Vamos sair, porque nós vamos crescer o prédio e eles vão ter que buscar outro lugar para eles viverem. Não tem como o pombo ficar aqui para sempre, não. A gente vai falar: pombo, sai em nome de Jesus. E eles vão ter que sair. Visão de crescimento, visão de Deus, é olhando para o alto. Tem gente querendo avançar com a igreja Parque Sueli, mas está olhando para o chão. Tem gente querendo avançar com essa igreja, mas está olhando para os lados. Tem gente querendo avançar, olhando para o que está no bolso. Irmão, não dá. Visão de Deus não é olhar para aquilo que a gente tem na nossa mão. Visão de Deus é olhar para o Deus que a gente serve e que faz toda a obra acontecer. Essa é a visão de Deus. Então não queira viver a visão de Deus confiando na sua força. Não queira viver a visão de Deus confiando no seu braço. Viva a visão de Deus confiando no Deus que você serve. E Abrão então é convidado a viver a sua vida confiando no Senhor. O
próprio Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Em Mateus capítulo 9, verso de número 23. Confiar na visão de Deus é andar contrário à visão do homem. Então, se alguém chegar em você com uma visão contrária à visão de Deus, você vai virar para essa pessoa com todo carinho, com toda educação, e você vai dizer assim: eu confio em Deus. Amém, irmãos? Vamos trabalhar dessa maneira? Quando alguém chegar em você com uma palavra negativa e falar assim: olha, isso não dá certo não, esquece isso. Pastor Pedro, ele está perdendo os parafusos. Diga para essa pessoa: eu confio em Deus e eu sei que Deus é poderoso para fazer. Porque, irmãos, a gente precisa ser um exército de pessoas que confiam naquilo que Deus pode fazer. Eu confio em Deus. Você confia, querido? Eu confio, irmãos, de que Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele vai mover o céu e a terra para fazer o impossível. Mas você precisa desenvolver essa confiança na sua vida. Existem crescimento que são crescimentos individuais. E se você não estiver disposto a crescer de maneira individual, você vai ficar para trás, porque muita gente vai avançar e vai crescer, mas Deus quer que você cresça também. Terceira e última lição para a gente encerrar essa palavra nessa noite. Confiar na visão de Deus é viver pela fé em Deus. Quem confia em Deus vive pela fé. Olha, o verso 6 diz para nós: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E pela primeira vez a Bíblia mostra para nós um verbo crer no Antigo Testamento. Abraão, então, ele colocou a sua confiança, depositou a sua fé na promessa de Deus. E essa promessa trouxe justiça a Abraão. Justiça essa que vem do próprio Deus. Ao crer no Senhor, a justiça lhe foi imputada. E imputar é atribuir a alguém, colocar na conta de alguém. Abraão, pela primeira vez, a Bíblia está nos trazendo um relatório de uma salvação. O fato de Abraão crer no Senhor pela fé, Abraão foi salvo também pela fé. O Deus que salva vidas é o Deus que salva pessoas nessa noite, nesse lugar também. O Deus que mudou a história de Abraão pela fé é o Deus que muda a sua vida e a sua história pela fé também. Tudo é possível para aquele que crê, mas é preciso confiar no Senhor. Ao confiar em Cristo, querido, a justiça dele nos é atribuída. E desse modo, nós somos declarados, então, justos, justificados por meio do sacrifício de Jesus. Quem crê em Cristo é justificado. Quem crê em Cristo não está condenado. Quem crê em Cristo, como foi falado, ainda que morra, viverá para a glória de Deus. Eu não sei se você entrou nessa noite aqui crendo em Cristo, porque se você crê em Cristo, Deus seja louvado pela sua vida. Mas se você não crê em Cristo, essa noite é uma noite de você abrir o seu coração e viver uma visão de Deus, começando essa visão olhando para Jesus. Tem uma canção que a gente canta no Cantor Cristão e ele diz: olhando para Cristo. Levante a sua voz mais alto. Prossigo. O quê? Levante a voz. O quê? Se revista do Senhor. Para quê, querido? Meu irmão, confiar na visão de Deus é viver pela fé em Deus. E eu não sei se você hoje está aqui olhando para Cristo, ou se você está com os olhos ainda espirituais fechados. Mas nessa noite eu quero encerrar a palavra, convidando você a ter os seus olhos abertos para Jesus. Enquanto o ministério estará nos conduzindo, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Entraram pessoas aqui com diversos tipos de visões, mas uma só vai prevalecer aqui. E a visão que vai prevalecer nesse lugar é a visão de Deus sobre você, sobre nós. Por isso eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e abrir o seu coração para viver a visão de Deus na sua vida.
a falar assim: Senhor, eu não quero mais confiar na minha força. Eu não quero mais confiar nas minhas capacidades. Eu não quero confiar no meu dinheiro. Eu não quero mais confiar no emprego. Eu quero viver uma vida confiando completamente no Senhor. Existem algumas pessoas que entraram aqui que sabem que Deus está te convidando a confiar exclusivamente nele. Não é nos seus filhos, não é, ó Deus, o querido, naquilo que está do seu lado, não são seus amigos. Você não vive uma vida porque as pessoas estão contigo, você vive essa vida porque Cristo está com você. Mas eu gostaria de orar por você nessa noite. Você que entrou aqui confiando ainda na sua própria visão, mas hoje você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu vou sair daqui confiando na visão do Senhor para a minha vida. Se você está aqui conosco nessa noite, confiando em si próprio, mas você quer viver uma vida confiando tão somente em Deus, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar e eu vou orar pela sua vida enquanto nós estivermos louvando. Quantos entraram aqui confiando na sua própria força e hoje você vai falar assim: Senhor, não dá do meu jeito, eu quero viver uma vida confiando no Senhor. Você vai se colocando em pé, porque é com você que Deus falou. Às vezes a gente fica esperando alguém do nosso lado tomar uma decisão, quando Deus está falando com a gente que a gente precisa confiar nele. Quantos entraram aqui? Amém. Deus abençoe a sua vida. E Deus está dizendo para você. Às vezes a gente fica olhando, esperando alguém tomar uma decisão, quando Deus já falou comigo, com você. Você precisa confiar no Senhor, viver uma vida confiando nele, só nele. Amém. Deus abençoe a sua vida. Esse convite é para você, esse primeiro convite é para você. É tempo, querido, de confiar na visão de Deus. Deus está mudando as fronteiras. Deus está mudando a direção. Deus está te conduzindo para um lugar diferente. Se é Ele, confia. Porque Ele não faz nada que vá sair no final errado. Todo projeto de Deus, toda direção de Deus dá certo. Então, se Deus está falando com você, confia na minha visão. Você vai ficar em pé, amém. Deus abençoe. Deus está falando com você, fica em pé no seu lugar. Deus abençoe a sua vida aí atrás. Esse é meu primeiro convite, mas eu tenho um segundo convite a fazer nessa noite. Antes de nós começarmos a cantar, se você entrou aqui e você precisa retornar para Jesus, para a visão correta, uma vida com Cristo. Você está vivendo uma vida sem Cristo, totalmente desregrado, está longe. E hoje Deus trouxe você aqui dizendo para você assim: olha, chegou a hora de voltar para o lugar. Chegou a hora de recomeçar. Mas recomeçar com raiz, sabe? Firmado, frutificando, seja uma árvore bonita, com frutos. E Deus quer fazer isso na tua vida hoje. Se você entrou aqui, você precisa retornar para Jesus, ou talvez até tomar uma decisão por Cristo pela primeira vez. Eu quero te convidar, você não é mais primeiro, porque já existem pessoas de pé. Se entrou alguém aqui querendo reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, fique em pé. Ou se você quer retornar para o Senhor, eu não vou te chamar aqui na frente. Eu só quero que você tome a sua decisão com Cristo aí onde você está, e você vai ficar em pé. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, você vai se colocando em pé e vai dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida nova na tua presença. Eu quero retornar, Jesus. Vamos louvar ao Senhor e você vai se colocando de pé no seu lugar.